semana 6, né, aula 56, escravismo e grande propriedade. O que significa? O que tem a ver, professor, escravismo? Eu não estou conseguindo entender o que escravismo e grande propriedade tem a ver com estudar aí essa questão, né? Sobre entender. Vamos entender aqui, voltando um pouco para a aula aqui, o enriquecimento do Estado romano, pagamento de impostos, fortalecimento de um novo grupo social, grande aumento do número de escravos, concentração, tudo isso é porque Roma ia conquistando território e parte dessas pessoas que não pagavam impostos ou eram concentradas e capturadas em guerra viravam escravos. Então, com as grandes conquistas, milhares de prisioneiros de guerra foram trazidos para a Península Itálica. Os ricos tinham, às vezes, centenas de escravos. Pessoas das mais diversas cores e origens, gregos, macedônios, asiáticos. As terras e os escravos obtidos nas guerras originaram grandes propriedades escravistas na Península Itálica. Essas produziam vinho, azeite de oliva, que eram vendidos às províncias, em outras províncias, né, a alto preço. O administrador da grande propriedade era um capataz, geralmente um escravo, com direitos que os outros não tinham, como de caçar, por exemplo. É preciso dizer que na propriedade escravista, né? Deixa eu voltar aqui, peraí que subiu aqui a tela sem que eu subir. Nessa sociedade aí, né, escravista, os escravos eram a maioria, mas havia também trabalhadores livres e uma pequena propriedade camponesa, porém não desapareceu, mas passou a produzir apenas para subsistência e para mercados locais. A resistência à escravidão, né? Então vamos entender, pessoal, isso vale para qualquer tipo de escravidão e qualquer ordem pacífica. Nada é pacífico, totalmente pacífico. Então nenhum país entra em guerra com o outro sem o outro querer. E assim também nenhum país ou nenhuma nação ou nenhum estado, né, ou nada vai aceitar o outro se impor da maneira que for sem ter resistência, ou seja, uma pessoa. Então, até mesmo na escravidão no Brasil existiu de fato a resistência. Então, vamos trazer para a escravidão do Brasil. Então, foram criados vários mecanismos jurídicos, sociais e comunitários, né? Comunidades que pessoas iam juntando dinheiro para comprar a liberdade dos próximos. Então, o escravo ele comprava a liberdade, depois ele de livre, ele mais um juntava dinheiro para comprar a liberdade de um terceiro, depois de um quarto, depois de um quinto, e assim ele se ajudava a comprar a liberdade de várias pessoas, né? Então, a resistência à escravidão. Durante a expansão romana pelo Mediterrâneo, ocorreram várias revoltas dos escravos nos domínios romanos. Porém, a maior delas ocorreu em Capua, no sul da Península Itálica, e foi liderado por Espartaco. Espartaco foi capturado pelos romanos no norte da Grécia e se tornou um gladiador. A revolta de Espartaco, né? Em busca de liberdade, dezenas de escravos liderados por Espartaco iniciaram em 73 a.C. uma das maiores rebeliões do mundo antigo. Milhares de escravizados, homens livres, pobres, aderiram à rebelião. Frente a um exército de ex-escravos, chegou a ter cerca de 100 mil combatentes. Espartaco venceu tropas romanas por diversas vezes e dominou uma boa parte do sul da Itália. Em 71 a.C., os exércitos romanos se uniram e conseguiram vencer os rebeldes. Como castigo exemplar, né? Espartaco e cerca de 6 mil seguidores foram presos, crucificados e expostos ao longo da Via da Ápia, estrada que ligava Roma a Capua. O que era um gladiador? Creio que vocês já sabem, né? Mas gladiador era um prisioneiro que lutava contra outros homens ou feras e nos anfiteatros romanos. Vamos fazer aqui um parêntese aqui dentro de história aqui de Roma para nós falarmos. Essa questão do castigo exemplar, ela não é novidade na história. Então, no Brasil, boa parte dos escravos eles eram violentados, sofriam suas punições pelo castigo exemplar. Mas, professor, o que é um castigo exemplar? O castigo exemplar é aquele castigo que, se eu castigar um, eu vou poder, por meio daquele castigo, intimidar para que outras pessoas não venham cometer esse tipo de atrocidade e eu não venha castigá-los também. Então, vamos dar um exemplo, trazer para o nosso Brasilzão velho de guerra aqui, onde pessoas, homens, mulheres,
foram trazidos da África para serem escravizados no Brasil. Então, eles não eram escravos, eles foram escravizados no Brasil. E nesse processo de escravidão, algumas pessoas tentavam fugir por meio de terras, tentavam comprar sua liberdade ou tentavam até revidar as violências que eles sofriam diariamente. E como que eles revidavam, e como que os senhores de escravo, eles tinham todo um manual, né? Existia um padre que ensinava eles a educar esses escravos para que eles não perdessem esses escravos para outras pessoas. Mas espera aí, professor, eu não estou entendendo. Então, vamos lá. Então, existia uma carta que falava, olha, você tem que bater nele entre 2 e 10 chibatadas, porque se você bater mais que 10 chibatadas, você vai alejar as costas deles, e quando você alejar as costas dele, ele não vai poder trabalhar, ele vai te dar um prejuízo maior. Então, bate nele, explica nele por que ele está apanhando, e assim existe esse castigo, ele vai evitar. Outra forma de castigo exemplar também, que esse era do grande exemplo, era a pessoa aprender pelo meio do exemplo. Tipo assim, olha, bateu um fulano escravo, os outros escravos falam, eu não vou tentar fugir não, olha lá o que ele fez com fulano. Olha, eu não vou tentar fazer uma rebelião escrava aqui contra Roma não, olha lá o que aconteceu com o Espartaco. Então, esse aí é o castigo exemplar, para vocês entenderem, né? Que durou mais. Vamos colocar que aqui o castigo exemplar já tinha aí no ano 71 a.C. Muito provável, muito tempo antes, já existiam o castigo exemplar, porque já existiu a escravidão. E até agora, há pouco, aí, há 200 anos atrás, na escravidão ainda, no Brasil era utilizado o castigo exemplar como forma de violência. Então, a luta pela terra. A luta pela terra. Para os homens ricos, as guerras traziam oportunidades deles se tornarem ainda mais ricos, fosse obtendo terras, fosse cobrando impostos, já que os pequenos agricultores, a guerra geralmente significava prejuízo. Por quê? Porque muitos deles morriam combatendo a pé nas primeiras fileiras. Então, enquanto alguns iam até de elefantes, como vimos ali, né? Até meio que um filme de ficção, né? Outros iam a pé nas primeiras fileiras. E quem morria primeiro, se ele não morria da guerra, ele morria desidratado, morria de fome, morria porque depois da guerra ele ainda ia ter que continuar andando. Os que conseguiam voltar para casa, depois de anos de ausência, encontravam sua propriedade ou devastada ou invadida. E também endividados, porque o imposto continuava girando sobre eles. Além disso, com o aumento da entrada de escravos, muitos camponeses ficaram sem trabalho e tiveram que se mudar para as cidades. Assim, o número de pobres nas cidades e nos campos aumentou muito. Vamos ver aqui os irmãos Graco. Buscando resolver o problema da concentração de terra nas mãos de poucos, em 33 a.C., o tribuno da plebe, Tibério Graco, propôs uma reforma agrária que limitava o tamanho da terra que um indivíduo podia possuir. A reforma teve total apoio dos camponeses. Então, quem foi? Né? Em 123 a.C., Caio Graco foi eleito tribuno da plebe e deu continuidade à reforma iniciada por seu irmão Tibério. Além disso, ele conseguiu aprovar 2 importantes leis. Uma que se estendia, vamos entender aqui, estendia a cidadania romana para alguns povos aliados, e outro que obrigava o governo a pagar o equipamento dos soldados que iam para a guerra. Então, peraí, pessoal. Sempre quando tiver uma lei, se é criada uma lei, é porque existe um histórico. Então, peraí, se uma pessoa cria uma lei que o governo é obrigado a pagar os equipamentos usados na guerra, é porque o governo não pagava os equipamentos. Então, a pessoa, ela deixava suas terras, deixava sua família, deixava sua esposa, ia para a guerra e ele tinha que todo equipamento de guerra dele, ele que tinha que fornecer para ele lutar em torno do seu país e da sua região, daquela república ali, romana, e assim a pessoa ainda voltava, ainda com os juros que continuava voltando aí da sua propriedade, né? Os juros não, os impostos. E com essa proposta, Caio Graco acabou atraindo inimigos poderosos. Ao perceber que ia ser morto numa cilada, ele pediu que um escravo o matasse. Então ele preferiu que um escravo o matasse que ele fosse morto aí por outras pessoas, né? Assim é o que a historiografia vai estar apresentando. Então, pessoas que vão estar lutando aí por busca de territórios, não, por busca de direitos, né? Direitos pela terra, etc, etc. Certinho, pessoal?
Até mais.